Como vão, Raverim, Racolo Beceda, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aqui à nossa série de leituras das porções semanais da Torá, tá? E hoje aqui nós vamos estar fazendo a segunda parte da Paraxá aqui de Tzav, tá? Que é Ordene, onde Deus fala para Moshe ali ordenar a Haron sobre o serviço, né, no Mishkan, ali, o serviço sacerdotal, tá? Qualquer coisa você vê no vídeo anterior que nós damos ali início a essa porção, tá bom? E aqui nós vamos falar justamente a continuidade do que nós havíamos dito, tá? E na primeira parte, então, nós falamos um pouquinho ali sobre a questão do altar permanecer, né? Sempre ter que estar aceso o altar de cobre do lado de fora do tabernáculo, no pátio ali. Explicamos um pouquinho sobre a questão do sacerdote ter que trocar roupa para remover as cinzas ali, tá? Só ver no vídeo anterior, na nossa playlist aqui da Paraxá de Tzap, tá? Vamos dar continuidade aqui. E essa leitura nós vamos fazer também da mesma forma. Vamos lendo versículo por versículos e vamos falando aos poucos, porque ela, mais uma vez, é uma leitura muito técnica, tá? Sobre o serviço no tabernáculo, tá bom? Sem mais delongas, vamos lá, amigo. Eu tenho um comentário aqui para fazer, assim a gente terminar, só para a gente fechar esse assunto aqui. Diz assim: Deus falou a Moshe dizendo: Esta é a oferenda de que Aharon e seus descendentes devem trazer no dia em que forem ungidos, 1/10 de efa de farinha fina diariamente, metade pela manhã, outra metade à tarde. Então nós já vemos aqui que Deus, né, fala para Moshe e Moshe fala para Aharon sobre uma oferenda que eles tinham que fazer, né, que Aharon e seus descendentes tinham que fazer ali diariamente, na parte da manhã e na parte da tarde, que era uma oferenda justamente de farinha, tá? Ela será preparada com azeite numa frigideira escaldada, ela será assada várias vezes, será oferecida como oferenda de farinha de migalhas, um aroma agradável para Deus. Então ele pegava essa farinha, colocava na panela, colocava azeite ali, né? E fritava, né, nessa frigideira e ali ele escaldava ela várias vezes e depois ela era retirada em migalhas, tá? E oferecida ali como uma oferenda de migalhas, tá? E como diz o versículo aqui, que ele era uma, um aroma agradável para Deus, tá? Versículo 15 diz: o sacerdote ungido dentre seus filhos preparará esta oferenda em seu lugar. Este é um estatuto eterno para Deus. Ela deve ser queimada completamente. Então Deus fala novamente para Moshe que ela é preparada pelos filhos ali de Aharon, tá? O versículo aqui, Rashi, vamos ler o comentário de Rashi para a gente dar um pouquinho mais de esclarecimento sobre o assunto aqui. Diz assim: isso deve ser entendido transpondo os termos. O sacerdote que é ungido de entre seus filhos ficará em seu lugar, tá? Ou seja, Arash ele comenta que aqui, na verdade, que o sacerdote que, no caso aqui, ele era ungido, dentre seus filhos, ficará em seu lugar. Ou seja, quando sai o sacerdote, entra o filho dele, tá? Consequentemente, iria sempre ter que ser da tribo de Levi e dando essa continuidade. Todas as oferendas de farinha trazidas por o sacerdote devem ser completamente queimadas e não comidas. Deus falou a Moshe dizendo: relate o seguinte mensagem a Aaron e a seus descendentes, dizendo: esta é a lei da oferenda de pecado. A oferenda de pecado deve ser abatida diante de Deus no mesmo lugar onde a oferenda queimada é abatida, é a santidade das santidades. Então essa oferenda era completamente queimada, tá? Ou seja, como o Urash comenta aqui, ela pertence a Deus. Então, ele não tinha nenhum benefício, era totalmente queimada, tá? O sacerdote que oferecê-la como oferenda de pecado pode comê-la. Ela deve ser comida no lugar de santidade,
no pátio em torno da tenda da reunião. Essa oferenda, né, vamos pegar aqui. Rashi comenta assim: aquele que fizer o seu trabalho através do qual o sacrifício torna-se uma oferenda de pecado. Qualquer sacerdote apto para o serviço, né, esta passagem vem excluir o sacerdote que estiver impuro no momento em que se joga o sangue. Este não tomará parte do rateio da carne. Mas não se deve dizer que este versículo proíbe os demais sacerdotes de comerem fora aquele que joga o sangue, pois está dito no versículo 22 na frente que diz assim: qualquer homem entre os sacerdotes pode comê-la. Então, Rashi ele vem explicar aqui que, novamente, essa da carne, esse sacrifício aqui, que era o da carne, ele poderia ser comido, no versículo 19, né? Que ela poderia ser consumida e que poderia ser feito, né, o famoso rateio ali entre os correndo sobre essa carne, tá? A que não poderia ser comido aqui era a questão da oferenda de farinha, tá? Como diz, ela era totalmente queimada. Aí todas as oferendas trazidas por o sacerdote devem ser completamente queimadas e não comida. Deus falou a Moshe dizendo, relata o seguinte, aí nós vemos aqui, que agora vem a lei referente à oferenda de pecado, que é a oferenda que deve ser abatida diante de Deus no lugar, santidade das santidades. Essa sim você poderia ter o proveito, tá? Só para a gente explicar aqui. O versículo 20 diz assim: tudo o que tocar a carne tornar-se-á santificado. Se algum sangue for espirrado em sua roupa, onde ele foi borrifado, será lavado em um local santo. Qualquer pote de barro no qual ela é cozida deve ser quebrada. No entanto, se ela é cozida num pote de cobre, ela pode ser esfregada e enxaguada com água. Qualquer sacerdote varão pode comê-la. Ela é santidade das santidades. Aquilo que Iracho comentou anteriormente, né? Que qualquer um aqui dos sacerdotes varão, eles poderiam comer, tá? Das santidades. Aí ele explica que salvo aquele que tivesse impuro, ele não poderia fazer parte, né? Ali no momento, até passar a ser questão da sua, no caso da sua impureza, tá? Aí nós vemos aqui que tem duas coisas interessantes, que são justamente a questão de que se o sangue fosse esborrifado na roupa sacerdotal, ele simplesmente lavaria, tá? Ele acabava lavando aquela roupa justamente no local ali onde caiu o sangue, só que ela tinha que ser lavada ali dentro ali do pátio, tá? Fala-se aqui também sobre a questão do barro, né? Do você cozir essa carne num utensílio de barro, tá? Existem muitos comentários até no Talmud sobre essa questão do barro, porque o barro ele absorve o aroma, ele acaba absorvendo o aroma e o sabor. Então, por isso que não adianta você quebrá-lo, lavá-lo, você tinha que quebrá-lo. Diferente do utensílio aqui de cobre, né? Que ele repele, você consegue lavar, você consegue tirar. Como eu falei, existe tratados sobre isso daqui, é muito profundo, tá? A gente estamos falando aqui mais por cima mesmo do que a leitura, do que a Torá está nos passando. Tá bom? Vamos lá. Versículo 26 diz assim: qualquer oferenda de pecado cuja parte do seu sangue for trazida para a tenda da reunião para fazer expiação no santuário não pode ser comido, deve ser queimada no fogo. Qualquer oferenda de pecado cuja parte do seu sangue foi trazida para a tenda da reunião para fazer expiação no santuário não pode ser comida, deve ser queimada no fogo. Então entenda bem, quando você fazer uma oferenda de pecado, tá? Nós estamos lendo aqui são explicações da primeira parte de Vaikra. Aqui nós estamos vendo que tem leis que estão sendo acrescentadas e outras que estão sendo melhores explicadas. Aqui no versículo 23 está falando justamente, quando a oferenda de pecado era trazida, você tinha que trazer até dentro da tenda da reunião, lá, né, e fazer, esborrifar em frente à cortina que separava o santo do santo. Essa daqui, ela não podia ser consumida, ela devia ser totalmente queimada no fogo. O Urashi, ele vem aqui e explica bem melhor assim, ó. Ele fala assim, versículo 23. Este versículo ele nos ensina que se alguém traz o sangue da oferenda por pecado para ser sacrificado no altar do lado de fora, que era o altar de cobre,
Aí tem um adendo aqui, que é aquele que fica no pátio, né? Para dentro do edifício principal, que era chamado Reihá, ou seja, dentro da tenda. O sacrifício torna-se inválido, tá? E, consequentemente, deverá ser queimado. A palavra verrolo, que está aqui justamente no versículo, né? Verrolo, tati, né? Verrolo, tatat, é justamente isso, que qualquer aparentemente supérflua vem para incluir os outros sacrifícios nessa mesma regra, ou seja, verrolo, né? Verrolo é quando, né? Ou seja, a Irache ele comenta que justamente isso. Se era para queimado lá fora, foi queimado lá dentro, invalidou o sacrifício. Então você não poderia comer desse daqui. Por isso que o versículo fala que era trazido para a tenda da reunião, em vez de trazer numa esbeia do lado de fora, o altar do lado de fora, tá? Esta é a lei da oferenda de culpa. Você vemos que falamos aqui da Olá, nós falamos agora daqui de Hatata, e agora estamos aqui de Achan, que é a oferenda de culpa. Esta é a lei da oferenda de culpa, a santidade das santidades, ela é. A oferenda de culpa deve ser abatida no mesmo lugar em que a oferenda queimada é abatida, tá? Ali dentro do pátio, que tinha um local específico, em volta do altar. Todo o sebo, a cauda grossa, o sebo cobrindo os intestinos devem ser apresentados. Os dois rins, o sebo sobre eles, que estão nos flancos, o diafragma, a parte do fígado, próximo a ele, com os rins, devem ser movidas. O sacerdote deve queimar como oferenda de fogo sobre o altar, uma oferenda de culpa para Deus. Todos os sacerdotes varões podem comer numa área santificada, a santidade das santidades ela é. A oferenda de pecado e a oferenda de culpa possuem as mesmas leis. Então, nós vemos aqui que a oferenda de culpa, que lá na porção de Vaikra não é muito bem detalhada quais são as partes que deveriam ser consumidas, queimadas, no caso aqui na nossa porção de Tzav, ela vem explicando que era todo o sebo, a cauda grossa, o sebo cobrido dos intestinos, né, deve ser apresentados. Os rins, aí vem explicando tudo aqui, o que não foi explicado em Vaikra. Tá? A oferenda de pecado, a de culpa, elas possuem as mesmas leis, tá? No que diz respeito a esse assunto, como o Urashi ele comenta aqui, tá? O sacerdote que trouxer a expiação a eles, ela será. O sacerdote que apresentar a oferenda queimada de uma pessoa, a pele da oferenda queimada que ele ofereceu pertence ao sacerdote. A oferenda queimada que ficava, não se queimava toda ali, mas pegasse justamente a pele ficava para o sacerdote, tá? Toda oferenda de farinha que é assada no forno, frita na frigideira ou frita na panela, será dada ao sacerdote que oferecê-la dela será. Aquela primeira que a gente viu lá oferecer a oferenda de Minhá. Lembra que tirava uma parte para ele, para ser queimada, outro restante ficava para ele? Então, qualquer oferenda de farinha misturada com azeite ou seca pertencerá igualmente a todos os descendentes de Aharon. Então, essa porção, meus amigos, terminou aqui, tá? Ela trata justamente explicando um pouquinho mais como funcionava o serviço de Aharon ali, tá? E ela começa justamente falando do sacrifício de Minhá, de Achan e de pecado, que de Minhá que devia ser feito todo dia ali para poder espiar o Kohen, para ele iniciar seu serviço, tá? O que nós vamos fazer aqui? Como eu falei, esses assuntos eles são muito técnicos e aos olhos ou aos ouvidos de quem possa estar ouvindo parece estar muito repetitivo, tá? Só que isso, como eu falo, é um livro dado por Deus explicando como deveria ser feito corretamente todo o serviço ali de posse de Aharon, tá? Quando Aharon e seus filhos tomaram posse do serviço, eles eram primeiro, então eles precisavam entender como funcionava toda a questão do sacrifício, porque como nós já comentamos aqui, um simples pensamento inválido invalidava todo o serviço do sacerdote. Há um exemplo, se uma pessoa trazia uma oferenda para pecado e outra trazia uma oferenda de olá, se no meio ali do serviço, né, da avodada do serviço, o sacerdote confundia o que foi feito, trouxe para sacrifício de olá, invalidava as duas. Então ele tinha que estar muito atento a isso, tanto que existem inúmeros comentários que era 5, não sei quantos, 5 a 6 anos
de treino para poder servir ali no sacerdócio, para você não fazer nada errado, tá? Eu vou fazer uso aqui para nós entendermos um negócio interessante do meu outro Rumas, tá? Que é essa versão de luxo Gutnick, como eu te disse no outro vídeo, tem vários comentários, tá? E ela tem um comentário muito interessante aqui do, tá? Essa aqui ela tem muito mais comentário. Ela tem um comentário muito interessante lá do descendente do Silvio Santos, tá? Do Dom Isaac Abravanel, tá? Quem não sabe, o Cenoura Abravanel, conhecido aqui como Silvio Santos, ele é judeu, tá? E a família dele descende direta de descendentes de David, da tribo de Yehudá, tá? E o seu antepassado, Dom Isaac Abravanel, que é um dos comentaristas da Torá, um grande comentarista, ele salvou muitas das vezes Portugal da quebra financeira, tá? Tem toda uma história sobre isso, ou qualquer hora a gente pode só entrar só no assunto contando um pouquinho disso. Inclusive tem um vídeo muito famoso do Silvio Santos que ele explica justamente isso, né? E ele até se emociona quando Portugal manda os judeus embora e fala, não, você fica. E ele fala, se o povo judeu vai, eu também vou junto, eu não vou ficar. E de lá ele veio, né, juntamente com o povo judeu. Ele é um dos comentaristas da Torá, tá? E é um comentário dele que eu quero ler aqui para nós adentrarmos aqui um pouquinho melhor no profundo do que essa paraxá tem para nos falar, tá? Eu vou ler aqui, ó. A Barbanel, não, a Bravanel, ele lista aqui 9 razões que podem ser oferecidas. Por quê? Porque qual o propósito dessa oblação, essa oferenda de refeição que o sacerdote ele iniciava todo dia ali, tá? Pelo sumo sacerdote. Ele fala assim, ele traz aqui 9 razões. A primeira razão é assim, o sumo sacerdote precisa se purificar dos pecados para agir em nome do povo judeu. Então ele tem de trazer uma oferenda diariamente para assegurar que seus pecados sejam sempre expiados. Então o primeiro comentário dele aqui é justamente isso. Por que ele tinha que fazer? Ele tinha que trazer uma oferenda porque, como ele era a primeira pessoa, era ele que ia representar a expiação pelos erros do povo judeu, ele primeiro tinha que ser o primeiro justamente a fazer essa oferenda para ele, se haver esse pecado, está sendo expiado o seu erro, tá? Segundo aqui, quando as pessoas virem o sumo sacerdote expiando seus pecados, isso servirá de incentivo para que elas façam o mesmo. Você imagina, o sumo sacerdote, quando não poderia, né, ter nenhum tipo de erro, de mácula, se ele também está fazendo para ele próprio todo santo dia uma oferenda, isso incentivava os outros também, tá? O fato do sumo sacerdote trazer diariamente uma oferenda faz com que o pecador não se sinta tão envergonhado de trazer a sua, ou seja, a pessoa, quando vê alguém do nível mais alto fazendo justamente algo que aos seus olhos parecia assim, ser vergonhoso, né, como oferecer, falar, nossa, eu vou levar um oferenda de pecado, o pessoal vai ver que eu errei ali. Se ele via que o sumo sacerdote está fazendo aquele sentimento, né, de vergonha dele, automaticamente ele era apaziguado, tá? 4. As pessoas pobres que só podem dispor de uma oferenda de refeição, que era a oblação lá de farinha, se sentirão menos envergonhadas de trazer a sua oferenda, já que o próprio sumo sacerdote traz uma oferenda de refeição de oblação diariamente. Ou seja, aquela pessoa, você vê, né, como é profundo, como Deus ele trata, ele coloca uma pessoa num patamar alto, né, como o Corém, para servir de exemplo para os demais. Como eu falei, como é que pode um Corém, né, um sacerdote, pegar e tirar a cinza da queima noturna das oferendas do dia anterior para ensinar para você que até o Corém ele fazia serviço que muitas das vezes para você pode parecer que não seja um serviço de alta, sabe? Não, a mesma coisa aqui no versículo, na quarta, ele fala que justamente aquelas pessoas que tinham vergonha, que só podiam trazer uma oferenda de alimento, que no caso era a minhá,
farinha refinada ficariam com vergonha. Se eles viram que o sacerdote todo dia fazia a mesma coisa, as pessoas também, né, daria uma diminuída na vergonha, ou seja, apaziguaria isso, tá? A quinta, a quinto motivo é: a oferenda serve para despertar a humildade do sumo sacerdote. Quando ele vê que está trazendo uma mera oferenda, uma refeição, no caso, né, essa oração, que é normalmente trazida pelo pobre, ou seja, para justamente despertar a humildade do correndo. Então, a primeira oferenda que ele fazia era a oferenda justamente de alimento, da farinha. A sexta, quando as pessoas virem que o sacrifício do sumo sacerdote é totalmente queimado no altar, elas perceberão que o sacerdote oferece sacrifício por amor a Deus e não porque querem comer das sobras. Então, quando a pessoa via que ele próprio, porque existem inúmeros sacrifícios, né, que tinha ali, que partes ficavam para o sacerdote. Então, quando a pessoa chegava e via que ele estava fazendo o seu sacrifício diário ali, consumindo tudo no altar, que era a oferenda de olá, que era toda consumida e nada servia para ele, via que ele fazia realmente por amor e não simplesmente para receber ali o resto que ficava do sacrifício. Sétima, a oferenda é para agradecer a Deus pelos presentes que a Torá exige que sejam dados aos sacerdotes, tá? Era uma oferenda também que o Correndo dava para Deus de agradecimento por tudo que Deus dava para ele, pelos presentes que ele recebiam por causa do sacrifício que traziam, né, que partes ficavam para ele. Então era uma maneira de ele agradecer a Deus também, tá? Oitava e penúltima. Como os sacerdotes podem errar durante o dia e medir 3 dedos cheios incorretamente, como nós mostramos lá, roubando assim do altar, esta oferenda de refeição, de oblação, é completamente queimada no altar como expiação. Ou seja, se porventura a pessoa trouxe uma oferenda ali de farinha, né? Ele foi medir, tirou a medida errada, essa oferenda que ele trazia diária na parte da manhã já expiava por esse erro que ele tinha feito, que era ou seja, aquela que você não sabe que você fez. Aquele pecado, né, como nós dizemos aqui, que a maioria é tudo que você não sabia se você tinha feito. Então ela já espiava por esse erro também. E por último, além dos sacrifícios comunais que são oferecidos todos os dias, Deus desejou que houvesse também um sacrifício privado diariamente. Por isso ele exige que o sumo sacerdote trouxesse uma oferenda, ou seja, além das oferendas que tinham todo dia ali diário das pessoas, Deus também desejou que o próprio sumo sacerdote tivesse uma oferenda também diária, privada só para ele e Deus, tá? Então, meus amigos, essas são as 9 regras aqui que a Abarbanel nos traz em relação ao porquê que o Kohen ele era o primeiro a fazer esse sacrifício dessa oferenda de farinha, de oblação, como chama, né, de comida, na parte da manhã, tá? Então, entendamos bem. Entendamos bem. Para nós aqui no dia de hoje, tiramos o quê? Novamente é repetido toda uma questão das oferendas, tá? Como eram feitas e por que o sacerdote iniciava ela todos os dias. Isso traz para nós a nossa lembrança do nosso serviço novamente diário a Deus, tá? Que a primeira atitude parte de nós. Você não deve esperar nada de ninguém, tá? Eu digo assim para você porque a gente passa por muitas situações nas nossas vidas porque a gente deposita, né? A pessoa ela pode ter a fé, a emuná, habitar em Deus, mas muitas das vezes você acaba depositando a sua confiança, né, num cônjuge, num amigo, num pai, numa mãe, né, sobre algo na sua vida. Só que esse serviço que o Correndo fazia diário era um serviço onde ele depositava toda a confiança em Deus, tá? Ou seja, o nosso serviço diário a Deus tem que começar confiando em Deus, que é o único que realmente ele nunca vai trair a tua confiança, porque Deus sempre tem o melhor para você. As pessoas elas são falhas, maridos, esposas, amigos, todos são falhos. Muitas das vezes vai ter contendas, vai ter briga, mas Deus, ele é que está acima de tudo isso. Então, a primeira coisa que nós fazemos ao despertar é agradecer a Deus, fazer uma expiação. Porque quando você faz a Deus um agradecimento na parte da manhã,
automaticamente você também expia pelos seus erros, tá? Então, por isso, era uma oblação de refeição. A primeira coisa que você faz na manhã, após levantar e agradecer a Deus, é se alimentar, tá? Então, justamente isso, todo o serviço ali do sacerdote no tabernáculo e futuramente no Beit HaMikdash, todo era feito em serviço, um todá, um agradecimento a Deus. Tá bom, meus amigos? Vamos ficar aqui com essa mensagem hoje, tá? Vamos agradecer a Deus por tudo na nossa vida. Vamos procurar corrigir os nossos próprios erros, tá? Porque nós constantemente somos falhos, nós erramos, tá? E sempre, quando levantamos, agradecer a Hashem. Mais uma vez, um Todarabá, muito obrigado, tá? Por estar aqui conosco, ouvindo esse shiurim. E mais uma vez, você que é novo no canal, chegou aqui agora, caiu de paraquedas, como diz, se inscreva, deixa um like, compartilhe se foi esse shiur, ele foi para você bom, se esse shiur foi para você satisfatório, compartilhe, assim nos ajude que essa mensagem chegue a mais pessoas, tá bom? Mais uma vez, Todarabá, fique com Deus, Lehitraot, tchau, tchau.